o significado do eu sou. A paz do Senhor, meus amados irmãos, bem-vindos a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 6, que tem por título Eu Sou Jesus. O texto base que sustenta a lição de hoje se encontra em João, capítulo 8, do versículo 49 ao versículo 58. Aqui, como de costume, eu vou destacar um dos versos. Nesse caso, apenas vou destacar o verso de número 58. Por isso, eu convido você e a sua família a mais uma vez me acompanharem na leitura oficial de hoje. Diz assim, João, capítulo 8, apenas o verso de número 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que existisse, eu sou. A expressão eu sou é uma afirmação que quer declarar o objetivo ou o propósito do locutor, daquele que vai expressar essa afirmativa. Quando a gente pega esse termo eu sou, ele vai muito além do entendimento de existência, porque quem utiliza essa expressão é o próprio Deus. Quando Deus utiliza a expressão eu sou, ele está dizendo que ele simplesmente é. Muito antes da própria existência, ele já existia. Então a expressão eu sou identifica algo de caráter divino, algo de caráter eterno e algo que só pertence a Deus. O primeiro grande episódio que a gente tem a locução dessa afirmativa, eu sou, é quando Moisés é convocado para o projeto de libertação do povo do Egito. Durante ali a conversa, é claro, ele vai e fala para Deus: Senhor, vão me perguntar quem me enviou, quem me mandou para cá. O que eu vou dizer para os anciãos quando eles me perguntarem quem me mandou? Deus vira para Moisés e fala: diga apenas que o eu sou te enviou. Essa expressão eu sou já existia dentro do imaginário hebreu e conotava que era a própria pessoa de Deus que havia ordenado ou que estava ali se identificando para com seu povo. Portanto, essa questão do eu sou, essa expressão, essa afirmativa, aqui no caso, ela conota eternidade. No contexto apresentado no texto base dessa aula, Jesus vai provocar alguma fervorosidade, alguma irritação quando ele usa essas palavras no meio ali dos fariseus. Quando os fariseus ouviram que Jesus utilizou o termo eu sou, eles ficaram extremamente irritados, porque a utilização desse termo queria dizer que Jesus estava se comparando, se declarando o próprio Deus. Se observarmos a palavra de Deus com atenção, a gente vai reparar que existem várias declarações de Jesus em que ele mesmo utiliza o termo eu sou. Mas esse eu sou não vem sozinho, ele vem combinado com símbolos de referência, com símbolos para representar o seu propósito, não só para com o mundo, mas principalmente com a humanidade. No total, vão variar entre 7 expressões combinadas com o termo eu sou, que vão ser declaradas pelo próprio Cristo. A primeira é a luz do mundo, a segunda, o pão da vida, a terceira, a porta das ovelhas, a quarta, o bom pastor, a quinta, a ressurreição e a vida, a sexta, o caminho, a verdade e a vida, e por último, a videira verdadeira. Se você pegar todas essas expressões,
elas são sempre combinadas com a expressão eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Como aqui nessa aula, infelizmente, não vai dar para a gente tratar todas as 7 expressões principais, eu apenas vou destacar 3. E por isso, como de costume, novamente, a aula de hoje vai ser destacada em 3 tópicos fundamentais. Serão: tópico 1, a luz do mundo. Tópico 2, o bom pastor. E tópico 3, e o final, seria a porta. Entendido como vai ser dividida a aula de hoje e o que significa a expressão eu sou, que é uma característica divina de eternidade que pertence ao próprio Deus, nada nos impede de darmos início ao tópico de número 1, a luz do mundo. Se você reparar o contexto de João no capítulo 8, ele vai deixar muito claro que quando Jesus expressa eu sou a luz do mundo, está acontecendo alguma coisa ali. Quando a gente pensa em luz, luz é uma coisa que todo mundo depende. Se falta luz na sua casa, você vai atrás de uma vela, você vai atrás de uma lanterna, porque sem luz você não consegue enxergar, você não consegue vislumbrar, você não consegue encontrar as coisas. Então, luz, ela faz parte da nossa sobrevivência, é algo essencial. A luz, ela foi a primeira coisa, o primeiro elemento criado por Deus. Ela sempre foi apresentada dentro dos textos bíblicos como uma forma de contraposição às trevas, A gente sempre vai trabalhar a luz dentro do texto bíblico fazendo aí esse comparativo de luz e trevas, simbolizando sempre a disputa, a guerra do bem contra o mal, O bem, a luz sempre fazendo oposição àquilo que é mal, àquilo que é trevas. Isso pode ser visto em vários momentos, principalmente quando há manifestação do próprio Deus, onde é empregado termos como luz, brilho ou fulgor. A bênção da salvação, ela também vai ser trabalhada como luz, ela vai ser associada à luz, onde principalmente no Novo Testamento vai se fazer aí uma orientação sobre ter uma boa vida é caminhar na luz, é estar na luz para se ter uma boa vida. Simeão, lá em Lucas, ao testemunhar o Messias quando ele recebe a criança ali dos pais, quando Jesus vai ser apresentado no templo, ele declara que Jesus, que aquela criança, veio para iluminar. Em outras palavras, de uma forma mais simples e de forma definitiva, o libertador da humanidade cativa, tira das trevas o homem que está preso pelas algemas do pecado. Então, todas as vezes em que estivermos falando de luz, estamos falando de algo que pertence a Deus, é algo que fala de Deus. E todas as vezes que estivermos falando de trevas, estamos falando de pecado, estamos falando do inimigo da nossa alma. E Jesus é o único que pode nos libertar dessa prisão, já que ele é a verdadeira luz. No começo do tópico, eu falei que existia uma festa, algo ali que estava acontecendo quando Jesus declara que ele é a luz do mundo. Se você voltar aí e der uma pesquisada, principalmente em Levítico, João 8 está retratando o último dia da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é uma festa extremamente importante dentro da cultura judaica, porque ela tem alguns aspectos que nos saltam os olhos, que nos chamam a atenção. O primeiro é que a festa dos tabernáculos, ela acontece 4 dias depois do dia do perdão, o conhecido Yom Kippur, também chamado aí de dia da expiação. É um momento único, porque nós sabemos, nós temos o conhecimento de que o dia da expiação é o dia em que Deus sai do seu trono de misericórdia e vai se assentar no seu trono de justiça.
Então o judeu tem uma grande preocupação com esse dia, porque é o momento em que ele vai pedir perdão a Deus. No Antigo Testamento, o dia da expiação está relacionado à ida do sumo sacerdote ao Santo dos Santos. E ali, se fosse encontrado algum erro dele, alguma falha no sentido espiritual e também no sentido material da cerimônia, ele era ali consumido pela presença de Deus. Então, a festa dos tabernáculos, ou a festa das tendas, ou a festa da colheita ainda por cima, é um momento de grande alegria, dentro da comunidade e da prática judaica, porque ela trata dos dias após o perdão de Deus. Então o povo estava aí liberado para poder louvar e glorificar a Deus e se apresentar diante de Deus de uma forma limpa. Além da festa, obviamente, ter um sentido prático, de lembrar o povo o socorro de Deus durante a peregrinação durante o deserto, quando eles viviam em tendas. Por isso essa festa leva o nome de festa aí dos tabernáculos ou festa das tendas. Por quê? Porque no passado, no deserto, eles habitavam em tendas e o templo era o tabernáculo. Mas depois desse detalhe histórico todo, aonde eu quero chegar com luz e a festa das tendas. Era costume, você entrar no pátio das mulheres e ser exposto ali 4 candelabros. Esses 4 candelabros eram todos cheios de azeite. E o pavio do candelabro era feito com os retalhos das roupas precedentes dos sacerdotes. Ali ficava tão bem iluminado que toda a cidade, da distância que estivessem, conseguiam ver essa luz. No último dia, no exato momento em que as lamparinas, que o candelabro estava lá e que todo mundo estava dançando embaixo ali dos candelabros, debaixo daquela luz, Jesus vira e fala: "Eu sou a luz do mundo". Quando Jesus declara isso, ele estava dizendo que havia o cumprimento da promessa que Deus havia feito. Que viria alguém que seria como a luz do mundo, como o guia da humanidade, além de estabelecer a verdade e a revelação da fé judaica. Esse detalhe é extremamente importante porque Jesus ele se declara e sempre vai se declarar em momentos muito pontuais e em momentos onde a representação simbólica agora se apresenta encarnada, se apresenta de forma física, de forma material diante do povo. Então, quando Jesus faz isso, ele faz isso de uma forma para que o povo conseguisse olhar para o candelabro, entender que aquilo ali era a luz do mundo, mas ao mesmo tempo entender que aquela promessa, que aquele simbolismo agora era um simbolismo real, era um simbolismo natural, material, que podia ser visto, que podia ser tocado. Além disso, dentro daquela festa, era lido um texto específico. No caso, o livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 14. Se você for pegar o texto, você vai reparar especificamente, se você for direto ao ponto, se você observar os versículos 7 e o versículo 8, Zacarias expressa essa vontade e declara que quando o Senhor viesse, ele seria a verdadeira luz, haveria luz. Não haveria mais trevas, não haveria mais noite, mas só haveria dia. Então, quando Jesus declara isso, mais uma vez, ele declara que ele mesmo é o cumprimento da esperança do profeta, é o cumprimento do simbolismo do templo, o simbolismo do tabernáculo, e ele é a personificação da promessa de Deus para com o seu povo. Então, essa declaração não foi colocada de uma forma solta ou de uma forma sem propósito. Muito pelo contrário, o símbolo estava ali e a própria materialização do símbolo estava se fazendo presente. Então, a luz é algo de extrema importância e que deixa muito claro e simboliza de forma muito clara aquilo que vem de Deus. Quando a gente transfere esse pensamento agora
para o Novo Testamento, a gente continua com o mesmo significado. Só que agora não esperando a luz, mas reconhecendo essa luz e procurando praticar aquilo que reflete essa luz. Tanto é que nos textos, principalmente nos textos paulinos, lá em Efésios, você vai ver isso lá em 1 João, você vai ver isso também em João, né? Os apóstolos vão fazer questão o tempo todo de remeter aqueles que estão ouvindo, né, os seus destinatários, a preocupação dele viver na luz, dele se manter firme diante daquilo que Jesus apresentou. Então, Jesus é a luz, ou seja, Jesus é o guia, sempre utilizando as armas da luz, como o próprio Paulo apresenta em Romanos. Então, luz reflete diferença, luz reflete guia, luz trata de revelação, luz trata de verdade. Então, nesse momento, Jesus está dizendo, olha, eu sou a luz, ou seja, eu sou a verdade, eu sou o guia, eu sou aquele que vai te levar pelo caminho correto, que vai iluminar o caminho para você, que vai revelar o caminho a ser percorrido. É por isso que há tanta preocupação em sempre nos mantermos na luz. Somos luz do mundo. Nós somos para sermos luz, para sermos exemplo de direção e não trevas. Entendido o que Jesus queria dizer com eu sou a luz e por que a festa do tabernáculo ou a festa das tendas é tão importante, porque Jesus declarou isso no último dia dessa festa, o que vai provocar aí ainda mais a irritabilidade dos fariseus, nada nos impede de ir para o segundo tópico, que é um segundo tópico bem mais simples, né? Que ele fala sobre eu sou o bom pastor. Todas as vezes em que a gente fala sobre pastor, a gente se remete a duas figuras. O pastor de ovelhas, o pastor literal das ovelhas, e o pastor da nossa igreja, ou os líderes religiosos. Pastor, ele tem uma conotação sim de liderança e de autoridade. Então, quando falamos que Jesus é o bom pastor, essa representação, essa figura de linguagem, sim, está falando da liderança, e não de uma liderança qualquer, mas da liderança do próprio Jesus. Na outra aula eu falei para vocês que Jesus tem características muito diferentes, e isso fica mais claro ainda quando a gente fala da liderança do próprio Cristo. Jesus, ele não veio atendendo às expectativas humanas. Quando a gente fala de líder, e isso é uma prática comum, né? O líder, ele é necessário. Quando a gente fala de líder, a gente está falando de alguém que é superior, alguém que manda e deve ser obedecido. No caso de Jesus, o líder não perde a sua autoridade, mas Jesus ele vem apresentando um outro modelo de liderança, um modelo completamente diferente daquele modelo protagonizado pelos líderes de Israel. Líderes que se apresentaram como líderes egoístas, líderes egocêntricos, que foram duramente criticados tanto pelo profeta Ezequiel quanto pelo profeta Jeremias. A gente percebe que os líderes que eram apresentados até esse momento para Israel eram líderes omissos, eram líderes que se preocupavam com futilidades, chegavam a ser alguns até perversos com as pessoas, serem perversos com o povo. Por isso, Jeremias e Ezequiel vão fazer tanta questão de falar contra ele, de apresentar as falhas dele. Em contrapartida, o mesmo Ezequiel e agora o apóstolo João vão ter essa preocupação de apresentar a Deus essa maldade, esse conflito, e ao mesmo tempo pedir a Deus e ter a resposta de Deus que ele levantaria um pastor, ou seja, ele levantaria um líder que seria adequado, que cuidaria e que buscaria as ovelhas de Israel, principalmente aquelas que estavam feridas. Então aqui a gente apresenta duas coisas, né?
o bom pastor que é esperado, que é um líder, mas é um líder diferenciado, um líder que se preocupa, e um mau pastor, que é aquele que é egocêntrico, que é aquele que é omisso, que é aquele que quer agradar aos outros ou até mesmo só agradar a si mesmo. Mais uma vez, Jesus é aquele que cumpre a esperança do profeta Ezequiel e do apóstolo João. Porque a postura de líder que é apresentada por Jesus, ela é destacável, ela chama a sua atenção. Porque um líder que dá a vida pelos seus próprios amigos, dentro da nossa lógica racional, dentro da nossa lógica humana, é algo impossível, chega a ser até algo inapropriado. O líder é o tempo todo aquele ser que é protegido, aquele ser que deve ser mantido, porque ele é o símbolo daquela nação. Então, ver esse líder indo para frente de batalha e morrendo pelo seu povo é algo agora, dentro da nossa realidade humana, inadmissível. E Jesus vem exatamente nessa contramão de entendimento de liderança, desse entendimento que era esperado pelos reis, que era esperado ali pelos profetas Ezequiel e Jeremias, que esperavam uma liderança que representasse o próprio Deus, uma liderança perfeita. Então Jesus, ele vem nesse caminho contrário. Primeiro, ele dá a vida pelos seus próprios amigos. Ele vai dar a vida até mesmo porque ele não está valendo um tostão furado, que nesse caso somos eu e você. Então a conduta dele é oposta. Ele é um líder que não procura se satisfazer, mas que procura de todas as formas meios de fazer o seu povo feliz, meios de fazer o seu povo satisfeito, um povo que encontre a plenitude da felicidade. Ao mesmo tempo, na corte dos reis de Israel, na corte dos reis, dos homens, a gente vê sempre uma preocupação em estar com a elite, estar com quem tinha dinheiro, em quem tinha condições, em quem tinha algum poder de influência. Jesus, ao contrário, Jesus descartou todo mundo que tinha influência e voltou-se para o pequeno, voltou-se para o necessitado. Então, dentro da liderança de Cristo, nós vemos um Cristo preocupado com o pequeno, um Cristo preocupado com aquele que é frágil, um Jesus preocupado com aquele que foi desprezado, ou aquele que foi preterido. Então, com Cristo, no reino, na liderança de Cristo, essas pessoas que foram jogadas de lado pelos reis de Israel, agora são reconhecidos pelo próprio Cristo como alguém que deve ser cuidado, alguém que deve ser atendido, alguém que deve ser consolado. Então Jesus, ele vem atendendo essa expectativa de liderança que foi criado pelos profetas e pelo apóstolo João, e que Deus disse que realmente viria aquele que seria um bom pastor. Outra conotação importante da liderança de Jesus é o fato da sua dedicação integral. Jesus dedicou-se 100% do seu tempo a estar com os seus liderados, a estar orientando, a estar cuidando. E o melhor, ele sempre queria que eles estivessem perto, que eles estivessem próximos. E Jesus nunca agiu com os seus liderados com traição. Jesus nunca agiu com os seus liderados de uma forma que gerasse covardia, que fizesse coisas que fossem consideradas atitudes covardes contra aqueles que eram seus liderados. E isso aqui é muito importante. Um bom líder, e principalmente um líder dentro da casa de Deus, ele nunca pode ser omisso com aquele que necessita, e muito menos ser omisso com aquele que é injustiçado, porque Jesus não age dessa forma. Um injustiçado é prioridade para Jesus. Aquele que está sendo desprezado é prioridade. E principalmente, ele como líder, ele nunca agiu contra um liderado. Ele nunca agiu com traição contra um liderado. Aqui apenas, para efeitos de exemplo, a conduta que Jesus tem com Judas, sabendo quem era Judas e que Judas estava fazendo, aponta justamente para esse bom pastor, para esse líder que estava preocupado com a pessoa, com o final da pessoa, orientando da medida que podia para que aquela pessoa não fosse perdida. Com Judas isso acontece.
Então, o modelo de liderança, né, um modelo de pastor que é apresentado por Cristo é um exemplo de liderança que não aplica o estilo hierarquizado. Aliás, esse tópico aqui foi tratado na aula passada. Jesus, o tempo todo, ele se coloca como filho do homem. Lembra disso? Por quê? Porque ele está dizendo, ó, eu sou iguais a vocês, eu tenho autoridade, mas aqui nesse momento eu quero andar com vocês, eu estou agindo como vocês, eu preciso compreender vocês, eu quero compreender vocês. Então a liderança de Jesus não era uma liderança titular, ou seja, não era uma liderança que colocava a hierarquia como uma parede de separação entre quem tem e quem não tem. Muito pelo contrário. A liderança, né? A boa postura, a boa conduta de Jesus como líder fazia exatamente o inverso disso. Sempre procurava atender o propósito de estar o quê? De estar perto, de agir pelo outro, né? De trazer, de tornarmos chegados a Ele. Tanto é que a palavra vai dizer, ó, não vos quero como servos, mas quero chamar vocês de como? Como amigos, como pessoas próximas. Quem é seu amigo? Aquele que é seu amigo, ele anda contigo, ele fala contigo, ele não tem formalidades ao tratar com você. Então, ele não tem impedimentos de tratar com você de uma forma humana, de uma forma sincera. Essa mesma conduta que Jesus trouxe sendo um líder, sendo um bom pastor. Olha, eu sou o líder, eu sou o que pode fazer, eu sou filho do próprio Deus, mas nesse momento aqui eu quero dizer para vocês que eu quero estar próximos, eu quero ter, de novo, eu quero manter um relacionamento de troca com vocês. Então, a liderança de Jesus, ela é contrária à liderança humana. Ela não é uma liderança movida pelo princípio de exclusão, pelo princípio de alienação ou até mesmo pelo princípio de eliminação do outro. E sim, pelo sempre acolhimento, pelo sempre cuidado. E aqui a gente vê uma diferença muito interessante. Existe diferença entre agregar e existe diferença entre acolher. Dentro da prática, acolher é contabilizar número. Acolher é ter aquela pessoa ali para preencher um espaço. Acolher não, minto. Agregar é ter aquela pessoa ali simplesmente para ocupar um espaço, para acumular número. Isso é agregar. O Império Romano agregava territórios, ou seja, apenas juntava. Jesus não. Jesus, ele acolhia. O que é acolher? Acolher é mais do que trazer para perto. Acolher é cuidar. Acolher é orientar. Acolher é literalmente apacentar. É estar junto, é conviver. É ajudar nas dificuldades. A igreja não foi chamada para agregar. A igreja, ela foi chamada para acolher. Acolher o necessitado, acolher a necessitada, acolher aquele que precisa de algo material ou de algum suporte ou de todo o suporte espiritual. É fazer com que o outro compreenda o objetivo dele. Então existe diferença. Jesus, ele acolhia, ele era um líder que acolhia, que orientava, que não deixava que fizessem mal ou até mesmo que julgassem aquele que estava perto. Ele não se preocupava com o número que o seguia. Ele não se preocupava com os agregados, mas ele se preocupava com aqueles que precisavam ser acolhidos, que precisavam ser cuidados. Então, a liderança, quando Jesus é chamado de bom pastor, ou quando ele é identificado como um bom pastor, ele é identificado como um bom líder, como alguém de liderança. E não qualquer liderança, mas uma liderança diferente, um estilo de liderança que se preocupa com aquele que necessita e não com aquele que acha que tem alguma coisa. Então a gente vê aqui novamente a diferença. E aqui, nessa diferença, é que surgia a dificuldade.
de identificação do próprio povo de Deus para com o seu próprio Messias. Na luz do mundo, Jesus aproveitou aquele momento ali, que o simbolismo estava ali, que a personificação estava ali, para que o povo pudesse ter facilidade de identificação. E muita gente não teve identificação. Aliás, eu oriento você a ler João capítulo 8. Melhor, comece pelo capítulo 7 e vá até o capítulo 8. Esses dois textos vão deixar muito claro que Jesus o tempo todo está se apresentando como, e a dificuldade que os fariseus tinham de identificá-lo. Por quê? Porque eles não estavam próximos de Deus. Eles estavam próximos daquilo que era material, próximos daquilo que não tinha relevância espiritual. Então, isso dificultou o reconhecimento daquele que era o próprio Filho de Deus. Então, faça esse estudo, faça essa leitura com calma, faça essa meditação. E você vai ver que, novamente, quando Jesus é apresentado como um bom pastor, como um líder ideal, um líder perfeito, mais uma vez acontece essa dificuldade, porque Jesus o tempo todo ele vem na contramão. Aliás, Jesus vem na própria contramão para que o povo entenda que as coisas de Deus, aquilo que é espiritual, é diferente daquilo que é material. Tudo bem? Entendido o tópico de número 2, vamos ao último tópico, o tópico de número 3, que fala sobre a porta. Eu sou a porta. Mais uma vez, se traz aqui o cenário rural. Todas as vezes que Jesus trouxe uma parábola, o principal cenário utilizado foi o cenário rural, né? Foi o cenário do campo. E mais uma vez, quando se fala da porta, a gente vai ter de novo esse cenário aqui estampado. Por que esse cenário é tão utilizado? Porque esse cenário era o cenário do dia a dia, era um cenário fácil, era um cenário comum, de fácil compreensão. Então, por fazer parte dessa realidade, Jesus vai lá e vai falar, ó, eu sou a porta. Quando a gente vai olhar para o contexto, né, pro ao redor dessa expressão de Jesus, eu sou a porta, a gente vai se deparar com a prática da pecuária, a gente vai se deparar com a prática ali do trato de animais, principalmente as ovelhas. Então você vai reparar que o trato dos animais naquela época, e se tratando da ovelha ainda mais, era um trato simples, era um trato fácil, porque você precisava apenas sair com as ovelhas para que elas pudessem pastar, para que elas pudessem se alimentar durante todo o dia no pasto e depois, no início da noite, eles retornarem. O problema é que se precisava fazer um controle desses animais. Então, a forma mais fácil de se manter aí o controle desses animais, né, do controle desses bichos, era colocar um único caminho, um caminho único de trânsito para que se pudesse controlar a saída e a entrada de animais dentro daquela cidade. Por causa desse entendimento, vai ser construído, né, vai ser colocado a chamada Porta das Ovelhas. Ou seja, aquela ali era a porta, era o único caminho de trânsito de animais, o único caminho de trânsito de rebanhos, seja para sair para a pastagem, seja para o retorno ali dos seus apriscos. Então, quando Jesus vira e fala, eu sou a porta das ovelhas, ele estava dizendo claramente que ele era o único caminho de trânsito para a salvação. Essa é a informação que ele deixa. Olha, eu sou o único caminho, eu sou a porta da ovelha. Quando alguém olhava para a porta da ovelha, aprendia que era o único caminho que as ovelhas passavam, que as ovelhas transitavam. Então logo identificavam, opa, se ele é a porta das ovelhas, isso significa que Jesus é o único caminho. Nunca, isso é um fato, nunca, jamais haverá alguém como Jesus. Ninguém na face da terra vai poder se igualar a Jesus, porque ele é o próprio caminho, ele é o único caminho. E essa afirmativa, ela é um princípio
da fé cristã. Ela é um princípio fundamental da fé cristã. Então entenda bem, se você se considera um cristão, ou por acaso está chegando agora na fé cristã, aprenda esse princípio fundamental. Para o homem obter salvação espiritual, ele só tem um caminho, que é Jesus. Nos tempos que nós estamos vivendo, infelizmente, esse tipo de declaração acaba sendo interpretada de forma errônea. Acaba tendo um entendimento de ideologia, de fanatismo, de imposição religiosa e até mesmo para algumas pessoas um discurso de ódio. Entenda bem, querido, isso é convicção. Convicção é certeza. Tudo bem? Um verdadeiro cristão tem a certeza que Jesus é o único caminho para a salvação espiritual. Um verdadeiro cristão, ele vai tratar sempre com muito respeito, com muito amor, principalmente com pessoas que professam outro tipo de religião, e sempre vai tratar com muito respeito, com muito cuidado, com muito carinho, porque isso é uma característica de um verdadeiro cristão. Mas ele nunca vai abrir mão desse princípio, do princípio que Jesus é o único caminho. Se um cristão abre mão desse princípio, que o único caminho é Cristo, ele precisa rever os seus conceitos. Ou ele não entendeu o plano da salvação. Jesus o tempo todo vai dizer, eu sou a luz do mundo, ou seja, eu sou a personificação da promessa de Deus feita lá no tabernáculo. Quando ele diz, eu sou o bom pastor, ele é a resposta para Ezequiel, para Jeremias, para João, pela falta de um bom líder, pela falta de alguém que cuidasse verdadeiramente do povo. E quando ele diz, eu sou a porta das ovelhas, ele está dizendo, só através de mim. Fora de mim não há salvação. Então, um cristão de verdade, ele sempre vai tratar com respeito, com amor, a opinião alheia. Mas ele nunca vai abrir mão desse princípio, que só em Jesus há salvação. Ainda nesse tópico, Jesus, ele vai alertar o povo, ali através da epístola de João, ele vai alertar ao povo contra os chamados ladrões, salteadores, ou em língua modernizada, os nossos queridos mercenários, ou pseudo-líderes. Ele vai dizer, fica alerta, fica atenta, porque se eles pregarem alguma coisa que foge da cruz, eles não são do Pai. Se eles pregarem qualquer coisa que esteja ligada apenas ao aspecto emocional, tem perigo ali. Eles estão querendo te seduzir por um caminho que é diferente do meu caminho, porque eu sou o único caminho. De forma mais simples, e eu gostaria que você levasse isso sempre na sua cabeça e sempre dentro do seu coração. Qualquer pregação, qualquer palavra que não aponta para a cruz, que não relate ou que não tenha preocupação da salvação, que não declare o plano da salvação de Deus para o homem, não serve, é inútil, é amadorismo, esse não seria nem a palavra correta, é ilusão. Porque toda pregação cristã, ela deve apontar para a cruz, ela deve apontar para Cristo, ela deve apontar para o plano de salvação.
A pregação, ela deve conter o amor, ela deve conter a misericórdia e também deve conter a correção de Deus para com o seu povo. Se ela foge disso, se uma pregação foge desses quesitos, ela é errada e deve ser combatida. Não na força, obviamente, não na guerra, não na brutalidade, mas diante daquilo que a Bíblia ensina. É por isso que a escola bíblica dominical, que os cultos de ensino, eles são tremendamente importantes para você aprender a identificar aquilo que não fala, que não relata da palavra de Deus. Só existe conversão, e aqui eu já estou caminhando para o final, só existe conversão com transformação. Se a palavra, se a pregação não motivou vocês, não provocou em você uma vontade de mudança, ela é vazia, ela é inútil. Porque sem transformação espiritual, sem a transformação verdadeira, sem a transformação que é verdadeiramente genuína, não há como eu encontrar a salvação. Não há como eu testemunhar de Cristo na minha vida. Então, toda a pregação, ela deve provocar em mim alguma coisa. Ela deve provocar em mim, poxa, eu tenho que mudar nisso. Poxa, é verdade, eu nunca tinha observado por esse lado. A pregação, ela deve sempre procurar apontar para aquilo que Deus deseja de nós e para aquilo que Jesus se fez de exemplo para que nós tivéssemos a oportunidade de nos aproximarmos de Deus, para que nós tenhamos a oportunidade de salvarmos aquilo que é eterno, não aquilo que é perecível, porque essa carne aqui vai perecer. Eu e você vamos conhecer a morte. Aliás, a filosofia diz que essa é a única certeza que o homem tem. Ele não está errado. Ele não está errado. Só que nós, como crentes, temos sim a certeza da morte, mas mais ainda, devemos ter a certeza da vida eterna. E essa vida eterna, ela só é alcançada através da verdadeira e única porta, que é Cristo Jesus. Sendo assim, vamos concluir a aula de hoje. Na aula de hoje, você precisava entender o que é eu sou e por que Jesus vai dizer eu sou. Tudo bem? Você deveria entender que Jesus, ele é a personificação da luz do mundo que foi e é representada na festa dos tabernáculos. Segundo, você tem que também sair daqui hoje compreendendo que Jesus é o bom pastor, aquele que foi aguardado para cuidar e fazer o povo feliz, fazer o seu povo feliz, trazer esse povo em retidão para Deus. E o último, que Jesus é a porta das ovelhas, porque ele é a única porta que dá acesso à casa do Pai e futuramente à eternidade com Deus. Espero que você tenha entendido a aula de hoje. Espero que essa aula tenha te fortificado sobre aquilo que Jesus é e ele é e para sempre será. Espero que alimente você espiritualmente. Não deixe de abrir a Bíblia, de meditar nos versículos e nas referências que foram tratadas aqui hoje. E não se esqueça, qualquer dúvida, se você é membro da nossa igreja, você sabe como me encontrar. Caso você não seja membro da nossa igreja e está assistindo essa aula, por favor, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e, principalmente, se você tiver dúvida, não deixe de colocar aqui embaixo nos seus comentários. Todo dia eu dou uma olhadinha aqui para saber se tem alguma dúvida e, se eu puder, vou responder você com muito prazer. Espero que Deus a todos abençoe. Espero também que, se você é pai, eu quero desejar para você um feliz Dia dos Pais. A nossa igreja deseja para você um feliz Dia dos Pais, um Dia dos Pais abençoado, e que você se comporte verdadeiramente
como um verdadeiro sacerdote do seu lar. Que Deus continue te abençoando. Um excelente domingo para você. Um forte abraço do nosso pastor presidente, pastor Roberto, e que seu domingo seja excelente. Que Deus a todos abençoe. Até a próxima aula. Tchau.